pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luara, eu tenho 12 anos e sou mais conhecida como Lua Fonseca aqui no meu canal. Vamos estudar a Bíblia comigo? Hoje nós vamos falar o superpoder da super força. Você sabe qual que é o homem mais forte atualmente? Polonês Marius, ele tem 45 anos, ele tem 1,85 m e pesa 142 quilos. Pessoal, ele pesa demais. Será que pode ser os músculos? Os recordes dele são agachamento 380 quilos, supino 290, levantamento de peso 415 quilos. Uau, esse homem é forte mesmo, hein? E por falar em força, quem é o fortão da Bíblia? Vou dar 3 dicas para vocês. Ele não podia tocar em coisas mortas, não podia cortar o cabelo e não podia beber vinho. Vocês já sabem quem é? A última dica vocês já vão saber. Ele começa com S e termina com O. Vocês já sabem? Sansão, pessoal! Vamos abrir a Bíblia para conferir essa história? Juízes 13, 24. Antes disso, vamos orar. Fechem os olhinhos. Querido, bondoso e amado Deus, eu quero agradecer por mais um dia de vida que o Senhor deu por nós. Dê sabedoria e abra nossa mente. E que nada de mal aconteça. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Vamos lá. Depois, teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e Senhor abençoou. A história de Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia, sobretudo pela demonstração da força sobre-humana que ele possuía. A mãe de Sansão era estéril. Vocês sabem o que é estéril? É que não pode ter filhos. Mas segundo o relato bíblico, o anjo do Senhor apareceu e disse: Você terá um filho e ele será consagrado a Deus. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor abençoou. Sansão nasceu e foi dedicado ao Senhor por seus pais como nazireu. Mas o que significa nazireu? Significa que Sansão teria sua vida consagrada a Deus. E esse voto deveria ser seguido por ele até sua morte. Sansão cresceu, se tornou adulto e durante esse período muitas coisas aconteceram que serviram para aumentar sua discórdia com o povo filisteu. Agora, para continuar essa história, eu vou chamar a minha mãe. Pessoal, chamei a minha mãe. Olá, meu nome é Ingrid, eu sou a mãe da Luara e nós vamos continuar essa história. Sansão, após um tempo, conheceu uma moça. Essa moça não era da família ali dele, do povo de Deus. Como que chamava essa moça, filha? Dalila. E a Dalila, ela não era completamente apaixonada por ele, né, filha? Ela só queria por interesse. Interesse, mas o interesse do quê? Os filisteus eram contra Sansão e eles queriam acabar com Sansão. Eles queriam descobrir de onde que vinha o quê, filha? A superpoder da força. O superpoder da força de Sansão. Só que toda vez que Dalila perguntava, Sansão falava uma coisa, né? Sim. Uma vez ele falou que era para fazer o quê com ele? Pegar 7 tiras e fazer o quê? E amarrar ele, que ele não ia se soltar e ele ia acabar a força dele. Aí ela amarrou. Antes disso, os filisteus fizeram o quê? Combinaram uma coisa com ela. Combinaram que se ela conseguir achar a força dele, ia dar em troca disso o dinheiro para ela. Ela ia ficar cheia da grana. E ela era gananciosa. Ela quis, não é? Sim. Então, lá foi ela. Pegou os braços de Sansão e amarrou com a tira. Depois ela falou: Sansão, os filisteus estão prendendo você. E ele acordou e tirou as tiras dele. Com muita facilidade, porque a força dele era demais, né, filha? E aí, com o passar do tempo, cada vez que ela perguntava, ele não respondia a verdade. Como que ela ficou? Ela ficou super triste, falou assim: Sansão, você não me ama, conte a verdade.
E aí, um dia, ele amoleceu o coração e contou a verdade para ele, que se cortasse o cabelo dele, ele ia perder a força. Exatamente. Infelizmente, ele cedeu. Ele estava fazendo as coisas não da maneira que Deus pediu, porque o certo, filha, era ele arrumar alguém que amasse a Deus, né? Dali do povo dele. Sim. Só que ele não fez isso, ele já desobedeceu nisso. Outra coisa, ele foi contar para ela uma coisa que não poderia, era um segredo dele. E ela usou isso para o mal, não foi? Sim. Aí, enquanto ele estava dormindo no sono profundo, ela chamou os filisteus e cortou o cabelo dele. Depois gritou de novo: Sansão, Sansão, os filisteus estão aqui. Mas aí já estava tudo perdido. Ele não estava mais com força e ele também foi furado os olhos dele. Ele foi preso e também torturado. Furaram os olhos, deixando-o cego, e o fizeram de escravo. O livro de Juízes descreve todas as transgressões de Sansão ao longo da sua história de vida. Ele brincava com o inimigo, desobedecia e desprezava a Deus. A força de Sansão não estava em seus cabelos, mas estava em Deus. Quando Deus retirou a sua bênção e seus cabelos foram cortados, ele se tornou um homem comum. Durante muito tempo, Sansão havia feito os filisteus de tolos, mas agora os filisteus humilhavam. Triste para quem foi o homem mais forte da história, Sansão se arrependeu enquanto estava cego e fraco. E no pior momento de sua vida, ele encontrou a verdadeira super força. Ele entendeu que somente em sua fraqueza o poder de Deus iria se manifestar. Com o objetivo de celebrar vitória sobre Sansão, o governante se reuniram no templo de seu deus Dagon. Durante a comemoração, trouxeram Sansão de prisão e, apoiando-se contra as pilares de sustentação do templo, Sansão clamou ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só desta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus. Juízes 16, 28. Deus atendeu o seu pedido. Sansão disse: morra eu com os filisteus. E empurrou com toda a força os pilares, e o templo caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Juízes 16, 28. Filha, a história de Sansão, ela ensina algumas coisas pra gente, não ensina? Sim. Ela ensina, por exemplo, que a gente pode confiar na nossa força? Não. A gente tem que confiar na força de quem? De Deus. A gente pode ser teimoso e fazer aquilo que a gente quer do jeito que a gente quer? Não. A gente tem que buscar a sabedoria de quem? De Deus. Muito bem. Por quê? Porque tudo que Deus quer pra gente é o melhor. É o melhor. E não o nosso próprio entendimento. Vamos fazer um apelo para eles, vamos. Filha? Então vamos. A super força não consiste apenas em ter grandes forças físicas e músculos bem desenvolvidos. Segundo a palavra de Deus, ser forte significa confiar na palavra de Deus. Ao buscarmos orientações dele através da oração, ao estudar sua palavra e ao seguirmos seu exemplo todos os dias, teremos a força para abandonar o medo e enfrentar o mal. Agora nós vamos fazer um desafio para você, para mim e para você, hein, filha? Nós vamos usar a super força? Sim, que vem de Deus.
Isso. Quando a gente sentir vontade de desobedecer ou de fazer alguma coisa errada. A gente ora para Deus. Muito bem. E a gente vai falar para Ele todos os nossos sentimentos e as nossas vontades. Sim. E aí Deus vai ouvir a oração e o que Ele vai conceder pra gente? Super força. Para vencer o Mal. Muito bem. E não esqueça, quanto mais perto de Deus, maior a nossa. Força. Seja um super-herói com a força que vem de Deus. Muito bem. Amém.